Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Todos me ouvindo bem? Ótimo. Bom, pessoal, boa tarde a todos mais uma vez. Eu sou a Adriana Vieira, sou supervisora do setor educacional aqui da Controlab. E eu gostaria de agradecer já a presença de todos aqui, né, em mais um encontro online. Hoje a gente está com o tema Boas Práticas Laboratoriais e Água Reagente, importância para o laboratório clínico. E antes da gente iniciar, né, eu só vou passar aquelas informações que a gente sempre tem, né? A gente vai ter, em média, 45 minutos para a apresentação do Dr. Poloni e mais 20 minutos para a gente tirar as dúvidas, né, que surgirem, as perguntas. Eu vou pedir para que vocês coloquem sempre as perguntas no menu atividade, que é uma ferramenta do Google Meet, né, utilizando o item perguntas e respostas. No final da aula, eu vou disponibilizar no chat um link para que vocês preencham com o nome, o e-mail de vocês, para posteriormente a gente disponibilizar o certificado. E também no mesmo link, eu vou pedir para vocês participarem, né, responderem a nossa pesquisa de satisfação, que é sempre importante a gente ter o olhar de vocês, conhecer o olhar de vocês para a nossa atividade, tudo bem? Bom, então agora a gente vai dar início à nossa aula, né? Vou passar a palavra para o nosso convidado, que é o nosso gestor aqui educacional, o doutor José Antônio Tesser Poloni. Ele é farmacêutico bioquímico, mestre e doutor em ciências da saúde e o nosso gestor educacional aqui na Controlab. Doutor Poloni, fica à vontade para iniciar a apresentação. Obrigado, Adriana. Boa tarde para todo mundo. Estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Beleza. Vou compartilhar aqui a apresentação. Vamos só ver aqui se vai direitinho. Tá aparecendo direitinho para vocês? Tá sim, doutor Poloni. Tá bom. Agora não consigo mais ver nenhuma mensagem. Então tá. Como a Adriana falou, a palestra, o encontro online é sobre boas práticas laboratoriais e água reagente, a importância para o laboratório clínico, tentar passar o olhar desse tema com a visão ali do dia a dia do laboratório, tá? Então, já fui apresentado, né? E os pontos que a gente vai abordar, então, vai ter uma parte introdutória, mais focada na parte de regulamentação, enfim, normativas, o que a gente tem de informação a nível de documentos orientativos, digamos assim, contaminantes da água, sistemas de tratamento, requisitos de qualidade para a água no laboratório clínico, interferentes para os exames, né, para alguns testes que são impactados por contaminantes da água, por interferentes da água, tecnologias de purificação, o que a gente tem de informação sobre qualidade da água em termos de padrões internacionais, alguns deles apenas, porque tem diversos, eu vou só exemplificar alguns, especificações de qualidade da água conforme o CLSI, que acaba sendo o documento orientativo mais utilizado aqui no Brasil, ao menos, é um documento americano, mas é o mais utilizado por aqui. Controle da qualidade da água reagente, e aí o papel da água no processo de controle da qualidade, coisas separadas, tá? E conclusão, tá bom? Então, como mencionei, essa primeira parte, a parte introdutória, ela vai trazer informações sobre o que a gente tem a nível de resoluções, tá? Então, a primeira que aparece aqui na nossa aula, né, a resolução ARDC 63, 2011, que é justamente sobre requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, tá? Então, o que são, né, essas boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde? São componentes da garantia da qualidade que vão assegurar que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados,
Nesse momento é praticamente desnecessário reforçar isso, quer dizer, na realidade acho que é sempre necessário reforçar isso, né, mais do que nunca. Então, é fundamental a gente trabalhar de modo a assegurar que a informação que é fornecida pelo laboratório, ela condiz com a clínica do paciente, seja qual for o estado clínico do paciente, seja um estado de saúde ou seja um estado de processo patológico, né? A gente precisa conseguir fornecer informação verdadeira, e isso só se consegue a partir de boas práticas de funcionamento, tá? Essa resolução, ela está, por exemplo, referenciada dentro da norma PALC, a norma do Programa de Acreditação para Laboratórios Clínicos. O requisito 2.3 traz a seguinte frase: com foco em o sistema de gestão da qualidade do laboratório deve definir e implementar política da qualidade, vejam, com foco em boas práticas de laboratório clínico, na qualidade, segurança, eficiência dos processos e na melhoria contínua, tá? A norma PALC, ela tem como uma das bases documentais, um documento base que ela segue, é a norma ISO 15189, que é a principal norma de acreditação para laboratórios clínicos a nível mundial, tá? E na norma ISO 15189, a gente tem ali como objetivos e práticas, vamos dizer assim, do laboratório, né, a gerência do laboratório, ela precisa estabelecer e manter objetivos e práticas comprometidos com as boas práticas profissionais, tá bom? Esse conceito de boas práticas de laboratório clínico, ele abrange tanto a parte de pesquisa, quanto os aspectos clínicos das boas práticas laboratoriais. E aí, assim, boas práticas, né? Basicamente, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter, vejam, a série de frases que começam ali com padrões. Padrões para organização e pessoal, padrões para equipamento de laboratório, padrões para operação dos locais de teste, padrões para verificação de especificações de desempenho, padrões para registro e relatórios, padrões para instalações físicas, padrões para transporte e gerenciamento de amostras, padrões para segurança de pessoal, padrões para sistema de informática laboratorial, padrões para gerenciamento da qualidade. E aí, programa de controle da qualidade. Dentro do programa de controle da qualidade, teste da qualidade da água. Que esse é o nosso assunto principal da aula de hoje. O que são esses padrões que está colocando ali? Basicamente, termos, procedimentos, escritos, embasados em literatura aceita a nível mundial, né? Procedimentos que contemplem aquilo que é feito no laboratório, aquilo que se diz que faz no laboratório, aquilo que se faz, precisam estar alinhados com as práticas de trabalho, precisamos ter equipamentos adequados em condições adequadas de uso, precisamos ter registro das informações. Então, com todos esses cuidados, com toda essa documentação, com todo essa organização de sistemática de trabalho, registro da sistemática de trabalho, né, geração de evidência daquilo que se faz no dia a dia, a gente consegue ter segurança daquilo que se faz, aquilo que se faz é adequado conforme o que é preconizado nas normativas nacionais e internacionais, e a gente vai conseguir encontrar, a partir das nossas análises, o resultado que condiz com a clínica do paciente. Para ser muito sucinto na mensagem, tá? Voltando para a norma PALC, e entrando mais na parte de água, a gente tem aqui o requisito 7.14. Vejam, laboratório clínico e as unidades de coleta devem ter um procedimento documentado e registros que definam o grau de pureza da água reagente, em consonância com a metodologia e tecnologia utilizadas nos exames, sua forma de obtenção e controle da qualidade, incluindo registros dos resultados dos controles, critérios de aceitabilidade e das ações corretivas, quando indicadas. Então, de novo, voltando para a norma do Programa de Acreditação para Laboratórios Clínicos,
que é uma norma que existe para acreditação de laboratórios, a gente tem essa informação sobre a necessidade de ter água com a qualidade adequada e os devidos registros dessa qualidade. E aí, pegando a RDC 786, que é a resolução que rege as práticas de trabalho nos laboratórios clínicos ou nos locais que fazem exames de análises clínicas no Brasil, a gente tem também aqui dentro da seção 3, parte da fase analítica, o serviço que executa exames de análises clínicas precisa definir, quando aplicável, o grau de pureza da água reagente utilizada na realização de exames e nos controles da qualidade e implementar as ações e testes necessários para assegurar a conformidade do grau de pureza da água reagente. Chega de documentos. Mas é fundamental a gente iniciar a conversa a partir do respaldo do que tem na literatura sobre o que é preconizado, né, o que a gente tem ali relativo a boas práticas nas normativas nacionais e internacionais, e o que a gente tem relativo à necessidade as necessidades de qualidade da água que vai ser utilizada no laboratório e como comprovar que essa água tem a devida qualidade, para ser muito sucinto. Então, entrando a parte relativa à água, a água é o reagente mais utilizado no laboratório, as aplicações são muitas, né, reconstituição de reagentes, diluições, solução branca ou padrão, enxágue, tampão, preparo de meio de cultura, alimentação de equipamentos, lavagem de vidraria que seja, desinfecção, recuperação de utensílios. Então, assim, tem uma série de aplicações no dia a dia do laboratório, isso reforça ainda mais a importância de ter água com a qualidade adequada para uso no laboratório. Um grande problema da água, em linhas gerais, é que ela está sujeita à contaminação. Ela é facilmente contaminável. Tá? Então, e a gente tem como principais contaminantes que nos interessam, vamos dizer assim, no laboratório, essas 5 categorias aí. Partículas suspensas e coloides, substâncias inorgânicas, compostos orgânicos dissolvidos, micro-organismos com seus subprodutos, também chamados pirogênios, e gases, tá? E aí, obviamente, que a gente vai precisar ter uma forma de eliminar essas, ou manter sob controle muito estrito esses contaminantes, né? E aí, esses contaminantes, eles vão variar muito, especialmente de acordo com a fonte, a origem da nossa água, tá? Então, a gente tem basicamente águas que têm origem superficial, dizendo assim, então, como vocês estão vendo aí, um rio, né? E águas subterrâneas. E aí, o que interessa isso? Isso interessa totalmente, tá? Porque é fundamental conhecer a água que chega no laboratório para ser purificada, porque é dessa forma que a gente vai conseguir estruturar a melhor estratégia para purificação dela, né? Ou a gente vai conseguir ao menos conversar de forma mais embasada com quem vende ali as estações de água, né, para montar a melhor estratégia. Então, águas de superfície, elas têm mais material e partículas biológicas e têm uma menor concentração de íons, que é justamente o contrário das águas subterrâneas, tá? Que tem baixa concentração de matéria orgânica e partículas, mas tem alta concentração de íons. Os dois tipos de água vão ter impacto, tem contaminantes que impactam nos exames. Assim, nós estamos falando aqui da água bruta, né? Eu tô antes do sistema de tratamento aqui, tá? Porém, é importante a gente já ter conhecimento sobre qual é a origem, de onde vem a nossa água, porque é o que vai chegar lá na torneira do laboratório, tá? Aí eu peguei, só para exemplificar, tá? Também, eu peguei aqui o material da página do Departamento Municipal de Água e Esgoto aqui de Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá? Então, e é uma água de superfície aqui,
tá? Que é coletada lá do lago Rio Guaíba. Então, a gente chama de rio, mas é um lago Guaíba, tá bom? Então, essa água, eles têm lá descrito todas as etapas que levam à produção da água que chega na torneira das casas e que chega na torneira dos laboratórios aqui de Porto Alegre, tá? Então, a água captada a partir do Lago Guaíba, ela passa já por um pré-tratamento, que consiste na aplicação de agentes oxidantes de carvão ativado para reduzir a quantidade de matéria orgânica, tá? Para ser bem geral aqui na fala. Depois da captação, ela passa por um processo de floculação que ocorre nas estações de tratamento. Então, ela recebe um coagulante, que é o sulfato de alumínio, ou cloreto de polialumínio, para formar aglutinados de partículas sólidas, que vão ficar em suspensão, tá? E aí, tem uma próxima etapa, que é a etapa de decantação, onde os flocos mais pesados vão ir para o fundo, e obviamente já vai ter uma separação ali, mas ficam flocos em suspensão, que precisam ser filtrados, tá? Posteriormente, existe um processo de desinfecção, que é feito a partir da adição de cloro para eliminação de micro-organismos. Depois é feito um processo de alcalinização, tá, para devolver a alcalinidade natural e o pH da água. Depois, adição de flúor, tá, isso é água, a gente pode tomar água, né? Então, é para colaborar para a diminuição da incidência de cárie, tá? E aí sim a água é distribuída. Então, assim, isso é a água desde a captação numa fonte superficial, num rio, num lago, né, numa cidade de grande porte aqui do Brasil, tá? É óbvio que essa sequência, com as características que precisamos ter em mente para purificação, para gerar uma água para reação, nós temos sequências dessa mesma forma, temos uma combinação, vocês estão vendo que tem uma combinação de recursos de tratamento aqui, né? Não é diferente do que acontece no laboratório, só que com uma outra estratégia. E aí, de forma interessante, tá? Aqui tem um exemplo do sistema de tratamento de água de Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade da Bolívia. A Controlab tem mais de 500 ou 600 laboratórios que participam de programas de avaliação externa lá. Então, isso também é uma informação importante para nós, como provedor de ensaio de proficiência, conhecer as águas, porque acaba impactando nos resultados das análises dos controles também, né? Então, lá é diferente, lá é uma água de aquífero, é uma água subterrânea, é uma água que é captada, e vejam lá, eles têm o que está descrito no sistema de tratamento deles, consiste apenas tem bombas para puxar água a partir do aquífero, e o tratamento que consta aqui é a adição de cloro, tá? É o que consta aqui na informação lá do sistema de tratamento de água de Santa Cruz de la Sierra, tá? E é uma água que tem uma composição diferente, como já mencionada, ela é rica em íons, tá? Ela tem mais minerais do que a nossa água aqui de Porto Alegre, por exemplo. Então, eu estou trazendo dois exemplos bem diferentes. Quis colocar isso aqui também, essa da esquerda, é a estação de água que chega aqui na minha casa, particularmente, tá? E aqui na direita é um trabalho, não tinha essa informação especificamente a partir do sistema de tratamento de água lá de Santa Cruz, mas tinha um trabalho publicado. E aí, veja, são as mesmas unidades, tá, em miligrama por litro. Vejam que interessante, por exemplo, já foi mencionada a questão dos íons, né, na água subterrânea, na água de aquífero, ali que era de Santa Cruz. Mais íons, né, vejam sódio, por exemplo, tá, vejam quanto tem de sódio na água, por máximo e mínimo, né, 75 com a mediana aqui, tá, e vejam quanto que é o sódio aqui na água que chega aqui em casa, tá, 8,78 aqui em casa, lá em Santa Cruz, em média, 75, tá, vejam como é diferente, eu só tô exemplificando aqui, tá, são apenas, só para mostrar para vocês que as águas que chegam nas torneiras dos laboratórios, elas têm características diferentes, tá? Eu marquei aqui também fluoreto, que em Porto Alegre 0,66, lá em Santa Cruz 6,4, 3,1 em média. Sulfato 5,6, sulfato 11,7 lá em Santa Cruz, tá? Então, só para exemplificar para vocês que as águas têm características, composições diferentes, né? As águas que chegam nas torneiras dos laboratórios. E é fundamental a gente conhecer essas características, né? Estou trazendo isso aqui para onde é que encontra essas informações? Bom,
aqui é uma fonte de informação, por exemplo, tu já tem uma ideia inicial de qual é a água que vai chegar lá no teu laboratório, né? E usei o exemplo aqui do que chega aqui na minha casa, né? E de uma outra cidade fora do nosso país. Nosso país é gigantesco, tem com certeza características de águas diferentes em todas as cidades aqui do nosso país, tá? Então, quais são os requisitos de qualidade para água no laboratório? A gente precisa, basicamente, fazer a remoção de partículas, porque elas podem entupir agulhas e interferir na detecção espectroscópica, controlar os níveis de sílica, porque pode formar depósitos nas agulhas, né, isso pode modificar os volumes dispensados, reduzir o nível de compostos orgânicos e o nível de moléculas poliaromáticas, porque possuem altas propriedades de fluorescência e absorção de luz UV, tá? Então, por que que a gente tem que ter esses cuidados? Porque nós podemos ter interferentes da água impactando nos exames que nós fazemos no laboratório, tá? Então, a gente tem, dentro da bioquímica, por exemplo, né, os íons, cálcio, potássio, sódio, cloro, moléculas orgânicas, glicose, aminoácidos, lipídios, né? O que que a gente tem como fonte de interferência para esses testes? Bom, íon, né? A gente dosa sódio e potássio, por exemplo, né? Íons na água da alimentação vai impactar na dosagem que a gente vai fazer, obviamente, né? Bactérias que liberam íons e que e potencialmente também liberem moléculas orgânicas vão impactar também, ou podem impactar também. Bactérias é sempre um problema, né? Então, a gente precisa eliminar essas fontes de interferência. Então, por que que eu vou precisar ali, né? Eu vou precisar, para esse tipo de análise, uma água que tenha baixo conteúdo iônico e baixa contagem de bactérias, tá? Para os ensaios enzimáticos, imunoensaios enzimáticos, como por exemplo ali, biomarcadores em cardiologia ou para tireoide, né? As fontes de interferência, então, bactérias que liberam enzimas, que têm comportamentos semelhantes às enzimas utilizadas em cascata de amplificação, como a fosfatase alcalina, aminoácido oxidase, tá? Ou no método de detecção, como a fosfatase alcalina. Íons, que sejam cofatores enzimáticos, como magnésio, zinco, ou que sejam inibidores enzimáticos, cádmio e chumbo, tá? E altas concentrações orgânicas vão interferir no processo de ligação, inibir enzimas, interferir na detecção de fluorescência, tá? Então, todos esses são potenciais interferentes para esses ensaios enzimáticos, tá? E aí a gente vai precisar de uma água com baixa contagem de bactéria, com baixo conteúdo iônico e com baixo nível de carbono orgânico total, tá? Interferentes para ensaios de toxicologia e monitorização terapêutica de fármacos, tá? Então, a gente tem basicamente para esses ensaios métodos de imunoensaio e de cromatografia. Imunoensaio, a gente acabou de falar. Cromatografia, tá? Cromatografia líquida e técnicas de espectrometria de massa, né? Principal requisito é que tenha nível muito baixo de compostos orgânicos, tá? Normalmente é menos de 5 partes por bilhão de carbono orgânico total, tá? Porque os compostos orgânicos, eles podem afetar as técnicas de cromatografia, reduzindo a vida útil da coluna e vão causar interferência de fundo e criando picos fantasma, tá? Para análise de oligoelementos, então, a gente vai ter ali absorção atômica, espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado. Tá? Então, aí, as principais fontes de interferência, íons e bactérias que liberam íons, tá? E aí a gente vai precisar, obviamente, de uma água com baixo conteúdo, ou muito baixo conteúdo iônico, tá? E também baixa contagem de bactérias, já foi mencionado que elas podem liberar íons também, tá? Para ensaios de união de ácidos nucleicos, tá? Então, para biologia molecular, né, e para reconhecimento de doenças genéticas. Então, são os testes, né, que vão exigir a água com maior grau de pureza, que digamos assim. Então, a gente pode ter interferência de íons, porque eles podem se ligar a ácidos nucleicos interferindo no processo de ligação, ácidos orgânicos, porque eles podem imitar ácidos nucleicos interferindo no processo de ligação, RNA e DNA, nucleases, que poderiam degradar DNA e RNA, bactérias que liberam nucleases, DNA, RNA, íons e ácidos orgânicos. Então, tem um potencial de interferência, de interferentes muito grande, tá?
E aí, obviamente, a gente vai precisar de uma água que tenha baixo nível de íons, baixa contagem de bactérias, baixo nível de carbono orgânico total, e uma água sem nucleases, tá? Que vai precisar de ultrafiltração no processo de purificação, tá? Então, aqui tem um quadro, resumo. Só para falar para vocês também, vocês vão perceber que tem as referências aqui nos slides, tá? É muito bom isso, na realidade. Os fabricantes das estações de purificação, de tratamento de água, tá? Tem uma montoeira, não vou ficar falando do nome das marcas, tem diversos. Eles têm materiais, em linhas gerais, muito bons, muito bem feitos, muito bem descrito como funciona, o que precisa, o que a máquina deles faz, né, o que ela tem de recurso, o que o sistema deles tem de recurso. Então, isso está disponível, é muito bom, são materiais bons que podem ser utilizados, buscados por quem tem interesse para estudar, enfim, a melhor estratégia para a sua água do seu laboratório, tá? Só para falar para vocês também. Então, assim, esse quadro resumo ele é legal pelo seguinte, ele tem aqui os interferentes, tá? Então, íons, compostos orgânicos, bactérias e produtos das bactérias, partículas, sílica, tá? Aqui a gente tem quais são onde que interferem, né? Então, química geral, enzimas, toxicologia, determinação de fármacos, enzima imunoensaio, elementos traço, testes molecular. E aqui interessante também, ó, analyzer instrument, aqui estão referindo a problemas com a alimentação do instrumento, da passagem, do fluxo de água no instrumento. Tá? Então, tipo, coisas que causam basicamente entupimento, ou que podem causar entupimento. Então, tem isso também, bem interessante. E aqui, as tecnologias de purificação. Tá? Então, aí, de acordo com o interferente, tem as tecnologias que podem ser usadas e os testes que são impactados. Então, por exemplo, né, íons. Íons vocês têm ali, ó, quais são as tecnologias que o sistema de purificação usa para remover, né? Osmose reversa, eletrodesionização, resina de troca iônica, tá? E aí, onde ocorre a interferência desses compostos, né? Por exemplo, íons, tudo basicamente, só não causa entupimento do equipamento, né? Por exemplo, bactérias. Bactéria acaba influenciando em todos, um contaminante crucial, né? Porque ela impacta em todos os testes que estão mencionados aqui e, inclusive, através da formação de biofilme, pode impactar no fluxo de água do instrumento. Né? Então, aí coloca ali os filtros que são necessários para a retenção delas, enfim, né, que 0,22 micrômetros, né? A luz UV para matar os bichos e o filtro para reter todas as partículas que são geradas, tá? Então, assim, é um quadro resumo e ele é bem legal, bem interessante para poder ajudar a entender os interferentes em quais testes, qual categoria de teste e quais as estratégias de purificação da água, tá? Aí, como já foi mencionado, o processo de purificação da água, ele não é feito a partir de só filtração ou só de uma tecnologia, um método. Ele, na realidade, é realizado, a exemplo do que ocorre aqui com a estação de tratamento de água que eu mostrei aqui de Porto Alegre, a estratégia de purificação, ela utiliza diversos recursos para eliminar todos os possíveis contaminantes. Então, a partir, aqui, por exemplo, né, esse sistema aqui de purificação, a partir da água que chega da torneira, tem aqui um local de pré-tratamento, que pode ser feito com carvão ativado, para retenção aqui, né, para eliminação de agentes oxidantes, cloro, cloramina e flúor. O próximo recurso de limpeza, vamos dizer assim, que horrível, recurso de purificação, desculpa, osmose reversa, então para remoção de íons, compostos orgânicos, colóides e partículas. O próximo estágio, eletrodeionização, para remoção também de íons, sejam eles inorgânicos ou orgânicos. Depois, a próxima etapa, lâmpadas UV, para eliminação de compostos orgânicos e bactérias. A outra etapa, a resina de troca iônica, para remoção de íons e sílica.
Mais uma vez, a gente tem luz UV para remoção de compostos orgânicos e bactérias, e um último filtro de 0,22 micrômetros para remoção de qualquer partícula com tamanho superior a essas dimensões aqui, para então sim a gente ter a produção da água reagente para utilizar no laboratório. Então, a estratégia de purificação, ela contempla recursos para eliminação de todos os potenciais interferentes que a gente comentou até agora, tá? Aí, essa água reagente, né? O que é essa água reagente? A água reagente é uma água que passou por um processo de purificação e que atende especificações da qualidade que garantem que ela pode ser utilizada no dia a dia do laboratório, nas reações que a gente faz, nas dosagens que a gente faz, sem que haja um impacto dela nos resultados que são liberados dos pacientes, basicamente, né? Então, assim, quem é que determina isso? Bom, na realidade tem uma série de entidades que têm documentos com especificações da qualidade para água reagente. Eu cito aqui 4, tá, delas, tem mais, tem bem mais, eu não sei quantos tem agora de cabeça, mas tem acho que quase uns 10 documentos pelo menos, tá? Mas aqui tem o da Sociedade Americana de Testes e Materiais, a ASTM, a Organização Internacional de Normalização, que é a ISO, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Instituto de Padrões Clínicos e Laboratoriais, o CLSI, tá? Que, como eu já mencionei, é o mais usado aqui no Brasil, ao menos, tá? É um dos mais usados no mundo também. Mas, para dizer para vocês que existe mais de uma organização, entidade, que tem especificações da qualidade para água reagente, parâmetros de qualidade para água, para usar no laboratório, tá? E diferentes maneiras de categorizar a água, tá? Então, por exemplo, a Sociedade Americana de Testes e Materiais, ela classifica as águas como tipo 1, 2, 3 e 4, tá? E aí, claro, ela tem para cada uma delas as suas especificações aqui de nível de condutividade, de resistividade, o pH, carbono orgânico total, sódio, sílica e cloreto, tá? Então, ela tem ali as suas especificações, de acordo com os níveis que a água tem, ela pode ser categorizada como tipo 1, 2, 3 e 4, tá? A ISO também tem as suas especificações, tá? E a ISO chama de água grau 1, 2 e 3, ela usa o documento 3696 de 1987, onde tem a descrição das especificações para os tipos de água para o laboratório, tá? Também aqui, né, os parâmetros de pH, condutividade, oxigênio, oxigênio aqui, absorvância 254 nanômetros, enfim. Ela tem as especificações de qualidade que ela estabeleceu para categorizar as águas como grau 1, 2 e 3, tá? E aí, o documento que eu mencionei já a terceira vez que eu vou mencionar, vai aparecer ainda, que é o mais usado aqui, são a categorização das águas pelo CLSI, né, que usa esse documento, GP40A4AMD, tá? E nesse documento a gente tem a água reagente de laboratório clínico, tá, que é essa sigla CLRW, é a sigla em inglês que eles utilizam, tá? Essa é a água preconizada para os laboratórios, já vai aparecer quais são as especificações dela, tá? Nesse documento ainda consta água reagente especial, tá? Eu já vou mencionar sobre as características e especificações de cada uma delas, tá? Água de alimentação instrumental, água fornecida pelo fabricante do método, água para autoclave e lavagem, água purificada fornecida e embalada comercialmente. Constam esses 6 tipos de água, na realidade, nesse documento do CLSI, tá? Desde 2006 que o CLSI não mais utiliza a denominação tipo 1, 2 e 3, passando a denominar dessa forma que está aqui, com tradução, claro, para o português nesse caso, tá? Obviamente que é um documento em inglês e aí tem as siglas em inglês. Então, aqui a gente vai ter as especificações de cada um desses tipos de água, só para mencionar para vocês. Isso é um documento da Controlab, tá? Que tem
que tem essas informações, está referenciado aqui embaixo, é um documento simplificado sobre os tipos de água que constam nas instruções de uso dos materiais da Controlab. Então, água reagente para laboratórios clínicos, né, em inglês tem esse nome aqui, tá? E ela é a água utilizada no laboratório de análises clínicas, em diversas funções, como as que a gente mencionou lá no início da apresentação. As especificações dessa água: contagem de unidade formadora de colônia bacteriana precisa ser inferior a 10, material particulado no final do processo de purificação precisa ter um filtro para remover partículas com diâmetro superior a 0,22 micrômetros, carbono orgânico total, níveis aceitos, eles devem ser inferiores a 500 partes por bilhão, resistividade superior a 10 mega-ohms por centímetro, tá? E isenta de material orgânico e inorgânico, partículas e coloides, além de bactérias e seus subprodutos, tá? Então, essas são as especificações da água para utilizar em laboratório clínico. Tem uma observação aqui embaixo, vejam. A água reagente, ela não deve ser armazenada, deve ser usada assim que produzida, porque ela está muito facilmente sujeita à contaminação ambiental. A gente sempre pensa primariamente, provavelmente, quando fala em contaminação, a gente associa diretamente à bactéria, realmente é um problema, porém, a gente pode também ter a contaminação dessa água que a gente produziu por gases, tá, que podem impactar nas análises que a gente faz também. Então, não são só as bactérias que podem acabar impactando na nossa água reagente, tá? Aí, destacando também este outro tipo de água, a água reagente especial, a água SRW, tá? Que é a água utilizada nos testes, nas técnicas moleculares. Então, é uma água livre de nucleases, tá? Livre de DNA, de DNases e RNases. Então, ela tem contagem de unidades formadoras de colônia, como a anterior, menor que 10. Material particulado, né, o filtro, precisa remover partículas com diâmetro maior que 0,22 micrômetros. E aí a diferença principal para a anterior, ó, também, né, além da questão das nucleases ali, para carbono orgânico total, os níveis aceitos devem ser inferiores a 50 partes por bilhão, a anterior era 500 partes por bilhão, tá? Então, essa é uma água mais especial, vamos dizer assim, é o próprio nome dela, que o CLC estabeleceu, tá? Para as outras águas, são 6 águas, né? Nós temos especificações apenas nesse documento para essa água CLRW e para a água SRW. Para as outras 4 águas que constam ali no CLSI, a água de alimentação, de abastecimento de instrumentos, a água fornecida por fabricante de método, água para autoclave e lavagem e água purificada fornecida e envasada comercialmente, não constam especificações no documento do CLSI, tá? Então, para deixar essa informação também para vocês, tá bom? Então, destaquei as 2 águas ali principais, que são justamente as águas que vão ser utilizadas nos testes que nós fazemos no dia a dia. A terceira água que eu posso falar ainda, né, desculpa, estava aqui, a água de abastecimento dos instrumentos, né, então é a IFW, a sigla dela em inglês, tipo de água utilizada para banhos aquosos, enxágues internos de maquinários, diluições e outras funções utilizadas nos analisadores automatizados, tá? Mas como já mencionado, inclusive para esse tipo de água não tem especificação da qualidade, tá? Então, seguindo, nós temos o que a gente faz ali, pode fazer no laboratório, enfim, para verificar a qualidade da água, né? Então, existe descrição de processo de validação de sistemas de purificação de água, isso está regulamentado pela Anvisa. O documento, na realidade, é um guia para validação de métodos analíticos e bioanalíticos, veja que a resolução é RE número 889 de 2003, tá? Então, esse é o documento que regulamenta os processos de validação, e que inclui, inclusive, aqui, os sistemas de purificação de água. E uma sugestão de protocolo
para esse processo de validação do sistema de purificação, ele precisa ter a descrição do sistema que vai ser validado, quais são os objetivos da validação, né, o que a gente quer produzir ali, né, com aquele procedimento. Definição de quem são os responsáveis, quais vão ser os procedimentos empregados para fazer a validação, análises físico-químicas e microbiológicas que vão ser realizadas para a gente verificar, enfim, qual é a informação que essa água nos diz, teste de integridade dos filtros, frequência da realização desse procedimento, indicação do ponto de coleta da amostra, critérios de aceitação e registros que precisam ser efetuados para a gente ter tudo devidamente documentado. Tá? Então, o controle da qualidade da água reagente, ele vai estar bastante focado nos contaminantes que a gente pode ter e nas formas de controle deles, nas formas de verificar o que tem ali dentro daquela água. Né? Então, por exemplo, para substâncias inorgânicas e gases, a gente vai utilizar a resistividade para fazer a verificação. Tá? Para compostos orgânicos, a gente vai fazer a medida do carbono orgânico total. Para micro-organismos, é necessário fazer a contagem total de bactérias heterotróficas em placa. Para endotoxinas, que complementa a avaliação microbiológica, se faz o teste de LAO, que é o Limulus amebócito lisado de amebócito limulus, tá? E o processo de filtração para eliminação do material particulado. Então, são esses 5 recursos, vamos dizer assim, que nós vamos utilizar para verificar qual é o nível, o índice dos contaminantes que eu acabei de mencionar, tá? Também, outra coisa, vocês estão vendo aqui a referência, isso é um material que vocês podem ir no site da Controlab, na parte de educação, livros, está em PDF, abre lá, baixa, de graça o material, tá dentro desse aqui, esse aqui agora, eu não lembro se é o 1, 2 ou 3, enfim, vocês podem baixar os três livros e o capa roxa, vocês vão ter essa informação tem um capítulo sobre água reagente, tá? Seguindo então, o controle da qualidade da água reagente. Então, como a gente já falou, água de entrada. É fundamental a gente conhecer a nossa água de entrada. Então, não apenas a gente conhecer a nossa água de entrada, mas a gente saber se ela tem boa qualidade ou não, tá? Então, a gente precisa verificar isso, fazer análise de potabilidade da água uma vez ao ano, tá? E a avaliação da dureza da água, que a gente precisa saber, enfim, se ela tem nível de carbonato de cálcio entre 80 e 100 miligramas por litro, basicamente. Então, isso é um olhar primário sobre a qualidade da água que chega lá na torneira, tá? Aí, a água purificada, a gente precisa fazer o monitoramento ali da resistividade ou da condutividade, dos níveis de carbono orgânico total, de endotoxinas, de controle microbiológico. E é importante que a gente faça o monitoramento desses parâmetros que eu estou mencionando agora da água purificada, já na água de entrada, tá? Para complementar essa avaliação inicial da qualidade da água e determinar melhor qual é a composição, qual vai ser a estratégia do sistema de purificação que a gente vai utilizar, tá? Aí, assim, como é que vai funcionar cada um desses mecanismos aqui, sistemas de controle da qualidade? Então, a condutividade ou resistividade. Então, ela é um recurso útil para mensurar contaminantes iônicos, tá? A condutividade e resistividade se realiza com medição diária, tá? Se avalia diariamente, um parâmetro avaliado diariamente. A água purificada, ela vai ter condutividade muito baixa, tá? Que é próximo a zero, tá? E aí, desvios desse valor, né, eles podem estar relacionados com a presença de impurezas, tá? A temperatura da água para medição da resistividade é em torno de 25 graus, e a resistividade da água, ela gira em torno de 18,2, tá? Então,
é importante a gente ter também essa percepção que a água com baixa concentração de eletrólitos, que é o que a gente quer, né, ela vai ter baixa condutividade e vai ter alta resistividade. Por isso aqui, né, condutividade próxima a zero, e por isso a resistividade com esse valor de 18,2, tá bom? Então, elas são parâmetros que a gente olha de forma inversa, tá? Compostos orgânicos totais, tá? Então, os analisadores para este parâmetro, eles oxidam compostos orgânicos gerando e medindo gás carbônico produzido, e a água purificada, ela deve conter menos de 500 nanogramas por grama, ou partes por bilhão, conforme a gente mencionou lá nas especificações, naquele documento que eu falei de orientação sobre a qualidade da água, tá? A parte microbiológica, né? Então, a contagem de colônias de bactérias heterotróficas. Então, os meios de cultura pode ser usado ali agar simples, agar R2A, agar MHCP, tá? Os três são métodos não seletivos. Os métodos de contagem, derramamento em placa, espalhamento em placa e filtro de membrana. E o tempo de incubação, ele vai ser conforme as regulamentações ou legislações. Então, tem que ver qual que o laboratório vai seguir. Tá? O CLSI, por exemplo, ele recomenda incubação em de 20 a 28 graus por 5 dias. Tá? Então, ele tem essas, conforme a regulamentação, pode ter alguma diferença no procedimento. Tá? E os resultados usualmente são reportados em unidade formadora de colônia por ml. É importante que seja descrito o método que foi utilizado para fazer a contagem, tá? E para as águas, tanto a água reagente para laboratório clínico como a água especial ali, né? A água usual e a água para biologia molecular, que a gente estava falando, precisam ter contagens menores que 10 unidades formadoras de colônia por mililitro, tá? Pirogênios ou endotoxinas, né? Então, isso complementa a parte de avaliação microbiológica, né? Então, a maioria dos micro-organismos presentes nos sistemas de purificação de água está agrupada em biofilmes, isso é um ponto importante, e em associação com grande quantidade de restos bacterianos, tá? Então, por isso que a questão de medir pirogênios e endotoxinas é importante, porque não apenas bactérias em si, mas restos microbianos, a gente pode ter também os produtos microbianos, então é importante essa avaliação. A medida de endotoxinas complementa a contagem de colônias de bactérias heterotróficas, tá? Esse teste do Limulus, do lisado da Amebócito limulus, né, o LAO, ele serve para a detecção de endotoxinas da membrana dos bacilos gram-negativos através da formação de gel. E existem 3 categorias de testes de endotoxinas. Então, esse é de presença de gelificação ou coágulo, o método turbidimétrico cinético e a reação de ponto final com método cromogênico. Tá? E aí, para as águas, né, água reagente e água especial, não deve ter presença de endotoxinas. Não, se tiver, temos problema na água. Tá? E material particulado. Então, substâncias orgânicas e inorgânicas insolúveis. Tá? Elas têm origem na água de alimentação, na água que chega na torneira. Tá? Então, lama, poeira, sílica, material orgânico, minerais, enfim. O problema que isso pode ocasionar é que pode causar entupimento de filtros, válvulas, né, e membranas e contribuir, consequentemente, até pelo processo de entupimento, contribuir para a formação de biofilme, né, se tiver bactéria junto aí na história. Tá? E o filtro final de purificação, ele deve remover partículas com diâmetro maior que 0,22 micrômetros para água reagente e para água especial. Tá? Aqui tem um exemplo de planilha para registro do controle da água reagente. Então, ali tem onde tu coloca a identificação do sistema de purificação, o mês e o ano, o tipo de água e as especificações que precisa atender, o dia e os parâmetros registrados e quem registrou. Então, tu fica com todas as informações que tu precisa relativas à qualidade da água, tá? Bom, tudo isso que foi falado é sobre a qualidade da água, que é a maneira de controlar a qualidade que é produzida, né? E aí,
a água que é produzida, né, a água reagente, ela impacta no processo de controle da qualidade, tá? Então, a gente tem uma etapa fundamental, por exemplo, né, no dia a dia do laboratório, que é a reconstituição de materiais, né, que faz parte ali da fase pré-analítica, tá? E quando nós utilizarmos água reagente para fazer a reconstituição do material, bom, então é fundamental que tenhamos uma água com a qualidade eh, adequada ou preconizada por quem produz o controle, né? E aí, assim, primeiro ponto, vejam, tem procedimento de uso aqui, e aí eu vou também mencionar um ponto relativo a boas práticas. Procedimento de uso, etapa 1, 2, 3, 4, 5, é fundamental que o profissional que está no laboratório leia o procedimento de uso do produto que ele está utilizando. E por que eu estou falando essa obviedade? Porque, infelizmente, a maioria, ou grande parte pelo menos, dos problemas que ocorrem, que a gente consegue identificar, que chegam para nós, inclusive, né, na Controlab, eles estão conectados, estão ligados à falta de leitura das instruções de uso. Por exemplo, aqui tá, a gente tem, né, a gente tem o procedimento de uso para um determinado controle, na etapa 3, reconstituir, adicionando água reagente, conforme os critérios do CLSI, né? Conforme o volume indicado no rótulo, utilizando pipeta calibrada. Então, aqui a gente tem, ó, preciso de água reagente para laboratório clínico, preciso X volume, né, o volume que está indicado no rótulo, não aparece aqui, mas o volume que aparece ali no rótulo do material que eu preciso ressuspender, pipeta calibrada. Eu preciso seguir. E aqui também, ó, é outra coisa, nada a ver com água, mas deixar em repouso por 20 minutos. E em seguida homogeneizar suavemente até dissolução completa. É para deixar em repouso por 20 minutos. E em seguida homogeneizar suavemente até dissolução completa. 20 minutos são 20 minutos, não são 10, não são 40. Homogeneizar suavemente é suavemente, não é agitação. Estou falando uma bobagem aqui? Não. Infelizmente a gente sabe que isso acaba impactando no dia a dia, acaba impactando nos resultados. Então, se existe um procedimento de uso, eu preciso seguir. Isso são boas práticas. Tá? Eu estou seguindo o que foi preconizado pelo fabricante. O fabricante está informando essas etapas porque ele testou esse procedimento e ele verificou que esse procedimento funciona adequadamente. Tá? Se ele está recomendando que eu utilize esse tipo de água, é esse tipo de água que eu preciso utilizar. Tá bom? Então, é muito importante a gente ter esses cuidados. Tá? Ok? Então, isso com certeza impacta na qualidade do resultado do controle, impacta no dia a dia do laboratório, tem conexão tanto com boas práticas, como com uma água com a qualidade adequada para o seu propósito, tá? Também, o impacto da manutenção preventiva do sistema de purificação. Fundamental, além de nós fazermos o controle da água que a gente está produzindo, a gente precisa fazer a manutenção do sistema de purificação conforme o que for preconizado pelo fornecedor do sistema de purificação. Isso vai evitar má qualidade da água nos analisadores clínicos, especialmente falando em contagem bacteriana, tá? Isso precisa ser um objetivo claro no sistema global de controle da qualidade do laboratório. Se a água for armazenada no analisador clínico, isso pode ser uma fonte muito importante, potencial enorme de contaminação, tá? Então, como já foi mencionado, a água precisa ser produzida e utilizada. Ficou armazenada, tem chance de contaminação, tá? Não apenas por bactéria, mas por gases também. Redução da contagem de bactérias na entrada do analisador, como a gente já falou, normalmente menos de 10 unidades formadoras de colônia, reduz o risco de contaminação dentro do analisador e a fonte de interferência nos ensaios. Então, chegando à parte final, a água, ela afeta os ensaios clínicos de muitas maneiras. No laboratório, uma boa prática é considerar a água como reagente, como o próprio nome dela diz ali, né? Isso é uma coisa legal do CLSI, né?
água reagente para laboratórios clínicos, clinical laboratory reagent water. Então, é muito clara a denominação que é utilizada e que a gente precisa ter esse olhar, né, que ela é um reagente. Partindo desse olhar, provavelmente a gente vai ter um olhar de maior cuidado com aquele material, com aquele insumo ali que a gente tem, né. Deve-se prestar atenção à qualidade da água necessária para a realização de diversos testes no laboratório e a gestão da água. Projetar, selecionar e manter adequadamente unidades de purificação de água pode reduzir problemas de qualidade dela em ensaios clínicos e, se a gente reduz problemas de qualidade da água nos ensaios clínicos, a gente também reduz tempo de inatividade de instrumentos, né, ou tempo perdido solucionando problemas, né, a gente acaba tendo uma otimização de processos, tá? Então, eu queria trazer essas informações, espero que tenha sido útil para vocês e vamos ver se eu consigo responder as perguntas. Obrigada, doutor Polônio, obrigada, foi ótimo. Várias palmas aqui, então eu acho que foi proveitoso também para todos, né? Agradeço. Bom, a gente tem algumas perguntas, sim, mas eu só vou reforçar, pessoal, que eu coloquei já o link no chat, né, para que vocês preencham com o nome de vocês, o e-mail, para posteriormente a gente gerar o certificado e também peço já a colaboração de vocês, a participação de vocês na pesquisa de satisfação, tudo bem? Porque é muito importante para a gente conhecer o olhar de vocês para essa atividade, tudo bem? Bom, então vamos aqui às perguntas. Só um minutinho. Eu parei de compartilhar a tela, Adriana? Sim, né? Sim, sim. Bom, doutor Poloni, a Samantha está fazendo uma pergunta aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, após as enchentes de maio de 24, podemos ter algum contaminante diferente que afete a qualidade da água? Bom, assim, vou ser muito genérico na minha resposta. Poder ter, pode, porque é difícil de eu afirmar alguma coisa diferente disso dentro de tudo que acabou acontecendo, né? Tudo que acabou chegando, por exemplo, aqui no Rio Guaíba, né? Veio água, não era só água da chuva e esgoto, mas água que vinha dos outros rios, então chegou de tudo. Possível é, porém, os sistemas de tratamento ali primeiro que o Departamento Municipal de Limpeza Urbana da cidade, né, no caso aqui de Porto Alegre, utiliza, eles eliminam qualquer contaminante em termos de potabilidade da água para a gente poder utilizar. Então, quando eles liberam a água para ser consumida pela população, essa água passou pelos processos de tratamento e vai ser eliminado qualquer fonte potencial de contaminante. Para o laboratório, falando de Porto Alegre, para o laboratório, o que vai acabar acontecendo é a chegada dessa água que passa pelo processo de purificação do departamento, e ele obedece critérios, ela é sempre liberada do mesmo jeito, digamos assim. Então, independente do problema primário lá da água bruta, né, o que vai acabar chegando no laboratório não é diferente do que a gente tem hoje, tá? Só que, claro, é possível que o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, ele deve ter tido um nível de trabalho muito maior naquele momento, com todo o detrito que acabou chegando e todos os potenciais contaminantes microbiológicos ou tóxicos ou compostos venenos, enfim, de agricultura que possam ter chegado. Então, realmente pode ter chegado muita coisa, mas os processos de purificação, eles eliminam essa interferência primária. E para o laboratório, vai chegar uma água com as mesmas características do que usualmente a gente tem. Talvez com algum material particulado, às vezes a gente percebe que no verão aqui, eu tô falando coisas muito específicas aqui da cidade, né, mas tem um período do ano que tem proliferação de um tipo de alga e altera o gosto da água,
né? Então, assim, esse tipo de coisa pode realmente passar. Agora, genericamente falando, não creio que chegue uma água diferente pro laboratório passar para o seu processo de purificação, tá? Ok, doutor. Eliana, que está perguntando também, acho que a Andrea também perguntou, teve a mesma dúvida. Gostaria de saber quais testes são indicados para avaliar a qualidade da água e qual a frequência. Em termos, avaliar a qualidade da água para o laboratório, Sim, né? imagino que sim. Os testes que são preconizados são aqueles que eu mencionei ali durante a apresentação, né? Basicamente, a gente tem a condutividade ou resistividade, que é feita diariamente, a mensuração de compostos orgânicos totais, tá? O controle microbiológico, que envolve tanto a utilização dos meios de cultura, quanto a determinação de pirogênios ou endotoxinas, tá? E o uso de filtros para remoção de material particulado. Basicamente, são cinco, né? São cinco meios de controle da água para o laboratório. A única que é diária é a resistividade, tá? Então, basicamente, são esses os testes que são feitos. Agora eu vou falar, vai me fugir a informação porque eu acabei não colocando aqui, não anotei a periodicidade da cultura e do carbono, mas como eu mencionei para vocês, por favor, é só a gente, agora me fugiu, eu não vou falar com precisão, mas tem no material que eu comentei para vocês, no livro roxo, no capítulo de água reagente, tem essa informação direitinho, tá? Lamento a falha de não ter colocado a periodicidade aí, mas tem essa informação, tá? Então, recomendo acessar a aba de educação, livros e baixar este livro. Aí, a Ok. Natália complementou, A já. Natália está complementando aqui. Carolina está perguntando para a água reagente da biologia molecular, né, um pouco mais específico. Precisa fazer análise de sílica? A sílica, na realidade, é assim, ó, a remoção de sílica ela é importante para evitar o entupimento dos instrumentos, especialmente, porque ela pode se depositar. Então, na realidade, para a água do laboratório é interessante a remoção desse tipo de material, porque pode acabar impactando nos instrumentos caso esteja presente. Tá? Então, é interessante a remoção. Essa água, para a biologia molecular, ela passa por essa etapa a mais, enfim, vamos dizer assim, de purificação. Tá? Então, é interessante, sim, a remoção. Ok. Tem mais umas perguntas aqui. Pessoal, só lembrando que as perguntas que a gente não conseguir, né, esclarecer aqui durante a transmissão, ou se vocês tiverem outras dúvidas também, podem encaminhar para a gente por e-mail, que a gente repassa para o Dr. Poloni, e as dúvidas que já estão aqui, a gente não conseguir esclarecer aqui durante a transmissão, a gente vai disponibilizar depois, junto com a gravação do vídeo no site da gravação, né, no site da Controlab. Tudo bem? Adriana, enquanto tu estava falando, acabou de entrar é uma pergunta que eu já esperava que fosse chegar, tá? Se Então, pode pode usar, falar. se pode usar água de injeção para fazer a reconstituição dos controles. Ah, É uma sim. pergunta super frequente. A gente deu uma olhada, inclusive, junto ao atendimento técnico da Controlab, a gente verificou quais perguntas eram mais usuais relativas à água que chegam, né, para a gente, tá? E aí, assim, a resposta, gente, vamos dizer assim, a resposta técnica adequada para essa pergunta sobre pode usar água de injeção ou não, a resposta primária seria não, assim, sendo bem pragmático, tá? Porque existe um tipo de água que é preconizado para o laboratório clínico, né? Essa que a gente acabou falando mais, que é a água reagente para o laboratório clínico. Então, assim, nas instruções de uso
Eu respondi, não, calma, calma. Nas instruções de uso do fabricante de controle que vocês comprarem, vai estar escrito qual é o tipo de água que pode ser utilizado. Primeira coisa, tá? Então, nas instruções de uso da Controlab, a água reagente que consta, a água reagente para fazer a reconstituição que consta, é a água reagente para laboratórios clínicos, conforme o que é preconizado pelo CLSI, tá? Então, nós temos essa informação como o reconstituinte preconizado para os nossos controles, tá bom? Então, é a água CLRW, o que é preconizado. Tem um outro ponto importante que eu coloquei na apresentação, mas eu não entrei em detalhe. Lembra que eu tinha comentado sobre água purificada, fornecida e envasada comercialmente, tá? Então, é um tipo de água que demanda do usuário cuidado com a degradação, quando estocada, e validação dos parâmetros da água reagente para laboratórios clínicos ao longo do tempo da sua utilização. Cada novo lote de água envasada deve ser validado antes do seu uso. Por que eu estou lendo isso? Porque isso conecta totalmente com a água de injeção. É uma água purificada, água de injeção é uma água que passa por processo de purificação. Agora, ela atende exatamente os critérios que são preconizados para uma água reagente para o laboratório clínico? Precisa verificar o que tem de informação fornecida sobre essa água. Ela mantém as características de uma água reagente para o laboratório clínico durante o período que ela está lá estocada no laboratório, essa água de injeção? Provavelmente sim, mas assim, como é que eu garanto isso? Estão entendendo? Então, é nesse sentido. A minha resposta lá inicial, não, foi nesse sentido. Se tu tiver como garantir que a tua água de injeção ali, que tu compra, tem as mesmas características de uma água reagente para o laboratório clínico, tu tem as evidências disso, tu tem a documentação disso, tu verifica isso e confira, e tem toda a evidência de que ela mantém, bom, então tu verificou tudo antes e ela tem as mesmas características, aí, bom, aí é outra história, tá? Mas assim, a resposta pragmática é o não. E aí, tendo todas essas observações que acabei mencionando para vocês, tá? Para verificação da qualidade dessa água, garantir a qualidade dessa água, e aí sim, tu consegue garantir a informação, tu tem documentação disso, tu tem teste feito que garante isso. Beleza. É. Provavelmente para fazer tudo isso, tu vai precisar ter todo um aparato que tu poderia ter para purificar, purificar água. Então, fica né? As coisas acabam ficando desconectadas. Tá? Tá ótimo. Acho que eu respondi. Sim. Bom, vamos seguir aqui. O Antônio está fazendo uma pergunta. É possível e útil fazer uma concordância dos resultados de cultura de água e a resistividade e condutividade? Isto pode nos dar uma ideia de contaminação no momento da coleta, por exemplo? Além disso, em contaminação acima de 10 UFC, qualquer espécie identificada deve ser valorizada? Bom, são várias coisas aí na realidade. Sim. A resistividade e a cultura, na realidade, são formas de controle preconizadas, né? Então, essa conexão, associação, como é que foi exatamente a palavra que tu falou? Deixa eu ver aqui, eu já tirei. Resistividade e condutividade. Sim, não, mas ele usou uma expressão junto, em conjunto, alguma coisa assim, não É foi? possível e útil fazer uma concordância nos resultados de cultura de água e a resistividade e condutividade? Então, na realidade, isso é totalmente sim, porque são duas formas de controle que são preconizadas, né? Tanto a avaliação da resistividade ou condutividade e a cultura microbiológica. Então, quanto a isso, sim, tu utiliza esses dois recursos para verificação da qualidade da água. A outra era a questão dos tipos de bactérias, né? Ele questiona também se isso pode dar uma ideia de contaminação no momento da coleta, por exemplo.
a contaminação vai ser evidenciada a partir do crescimento, né? A presença de bactérias com mais de 10 unidades formadoras de colônia. Vai ser a evidência que tu tem de que tem. De que tem bactéria, enfim. A forma de controle que é preconizada também, lembrando, né, que não existe a parte microbiológica, mas vejam que não apenas a parte microbiológica é relevante, mas a parte de endotoxinas e pirogênios, por causa os restos de bactérias também acabam impactando. Então, precisa complementar a avaliação microbiológica, não só a cultura, mas também esse outro teste. Peraí, o que era mais? Outros tipos de bactérias, era isso? Como é que era? Além disso, em contagens acima de 10 UFC, qualquer espécie identificada deve ser valorizada? Na realidade, tu não pode ter bactéria na amostra ali, né? Na amostra, na água. Não só elas, como os restos delas também podem impactar nos testes, por questão de íons e por questão de enzimas, enfim. Então, tu não pode ter. Tu precisa qualquer presença maior que isso é problema. Então, não tem como. Certo. Aqui a Andréia está fazendo uma pergunta também. Já li que a sílica precisa ser analisada com frequência, pelo menos uma vez na semana, mas não encontro kit manual para fazer. Na verdade, é um comentário, né? Entendi. Kit para determinação de sílica. Sim. Alguns equipamentos de purificação fazem leitura online de TOC. Nestes casos, também é necessário fazer uma análise externa para confirmação? Análise externa, será que ela está se referindo a fazer uma dosagem em outro equipamento ou enviar para outro local? Acho que é fazer uma análise fora do equipamento mesmo, acho que é nesse sentido, né? Enviar para outro local. Ela colocou agora no chat. Enviar para outro local. Se tu não tiver como fazer a avaliação, talvez sim, mas em teoria, né, em teoria o sistema que o fabricante utiliza, em teoria, fazendo as manutenções, ele fornece a informação que ele está dizendo que fornece, né? Então, tendo as manutenções em dia, fazendo tudo o que é preconizado para o equipamento funcionar, em teoria, a informação que ele está fornecendo ali, ela é fiel, então tu pode confiar nela, né? Senão, aí, digamos, tu estaria, tu ficaria sem a confiabilidade real daquela informação, né? Então, não sei, a meu ver, eu não enxergo muito a necessidade de tu confirmar em outro local isso. Teoricamente, com todos os equipamentos em linhas gerais, manutenções em dia, controle de qualidade, enfim, controle do equipamento feito adequadamente, a informação que ele vai fornecer, ela é fiel àquilo que ele está dizendo, né? Então, não enxergo a necessidade de tu fazer uma avaliação externa. Porque aí também tu precisaria saber, e aquele que analisou, qual é que é a condição dos equipamentos dele, né? Precisa ser num laboratório que tem, bom, se tu quer enviar, o laboratório é acreditado, enfim, para fazer aquela análise, bom, maravilhoso, né? Mas não estou enxergando tanta necessidade em si. Ok. Seguindo ainda a questão aqui do TOC, qual a periodicidade indicada para o monitoramento de TOC e análise microbiológica? Semanal, mensal? Eu vou colar aqui, agora de cabeça não vou, não vou lembrar. Eu vou buscar a ajuda dos universitários com relação à periodicidade. Vamos ver se eu encontro aqui. Pode ir vendo outra, Adriana, enquanto eu Sim. tô procurando aqui. Vamos ver se tem alguma que eu consigo responder mais fácil. Simone também está perguntando qual a especificação do pH para água reagente. Então, sobre o pH, vocês viram ali que dentro das especificações do CLSI não tem essa informação, tá?
As especificações, de acordo com o CLSI, elas tratam de unidade formadora de colônia, de carbono orgânico total, resistividade e resistividade. Ele traz esses três pontos ali como especificação, tá? Se tu for olhar as outras, até aí a ASTM tem valor de pH para água tipo 4, apenas aqui, que é de 5 a 8, na realidade, super, super amplo. E a ISO, para água tipo 3, ela tem pH de 5 a 7. Então, para grau 1 e grau 2 não tem especificação na ISO também. E para a STM, não tem especificação para tipo 1, tipo 2 e tipo 3, tem só para tipo 4. Tá? E no CLSI não tem essa informação dentro das especificações. Tá? Então, só para passar direitinho. Deixa eu ver, deixa eu buscar aqui a minha ajuda dos universitários para a pergunta anterior. Vamos lá. Ok. Era o carbono, né? Carbono orgânico? Isso, carbono orgânico total. Deixa eu ver aqui. Eu só vou encontrar, né? Se não encontrar, depois eu digo. Sim, depois Eu, a gente disponibiliza junto com a gravação. viu? Eu tô honesto aqui. Eu Não não tem lembro, problema nenhum. eu não lembro de cabeça o negócio, tio. Eu tô procurando aqui. Tô honesto aqui na resposta. Doutor Polanyi, acho que para finalizar aqui, enquanto o senhor está procurando essa questão, mas que a gente pode também disponibilizar depois junto com a gravação, tem uma dúvida aqui em relação à diferença, né? Qual a diferença da água reagente para a água destilada? Os controles não podem ser reconstituídos em água destilada se não houver a reagente? Não, na realidade, assim, ó, isso também é legal aqui, ó, boa pergunta. A gente tem aqui aquele material que eu mencionei, que é um documento simplificado sobre tipos de água. Eu acabei não falando, não puxando essa, tem uma coluna desse documento, ele está identificado como IUCA Controlab. IUCA é a Instrução de Uso e Critério Adicional. Eu estou falando dos controles da Controlab, tá? Outros fabricantes, eu não sei qual é a instrução deles. Nesse documento, a gente tem exatamente para água reagente para laboratórios clínicos, tá? Aí tem a terminologia, que é a CLRW em inglês, a definição, as especificações que eu comentei com vocês, e qual é o tipo de água que aparece na Yucca Control que a gente pode utilizar, pode fazer a substituição, tá? E aí até, inclusive, nessa aqui, a água destilada, ela está junto aqui com água reagente para laboratório clínico, tá? Então, para os controles da Controlab, não tenho água reagente para laboratório clínico, com esse nome, não tenho essa especificação, mas tenho água destilada, por exemplo. Então, a gente tem essa informação aqui disponível nesse documento, tá? Então, tu pode fazer a substituição dessa água aqui, tá bom? Ok. Deixa eu só ver aqui, peraí, deixa eu ver. Achei que eu tinha achado. Pode? Quer fazer mais alguma? Vamos ver enquanto eu tô... Vamos fazer mais uma, sim. Quando a água reagente é comprado, o laboratório precisa de algum documento do fabricante com as informações comprovando que é uma água apropriada? Sim, na realidade tu precisa... Aí voltando também, esse documento é bom, gente. Voltando para o documento, vejam de novo, naquela informação sobre a especificação do CLSI. Esse exemplo que tu falou é uma água fornecida, é uma água purificada fornecida e envasada comercialmente. É isso, né? Isso. Vejam só. Tipo de água que demanda do usuário, cuidado com a degradação quando estocada e validação, olha só, o documento com as informações dela, sim. E olha só, cuidado com a degradação quando estocada e validação dos parâmetros da água reagente para o laboratório clínico ao longo do tempo de sua utilização. Cada novo lote de água envasada deve ser validado antes do seu uso. Então, não apenas ter a informação,
mas garantir que a água mantém as características de água reagente para laboratório clínico durante o período que tu tem ela estocada no teu laboratório e tu vai usar ela, e a cada novo lote. Então, não é tão simples o negócio. Deixa eu só ver, respondi, né? Acho que sim. Sim. Para insumos produzidos internamente no laboratório, existe uma recomendação de utilização entre água reagente e água de injeção? Para puxa vida. Insumos produzidos internamente no laboratório. Bah, agora, essa aí eu vou deixar para responder depois. Insumos produzidos internamente, se tem recomendação para o uso de água reagente? De utilização entre água reagente ou água de injeção. Mas que tipo de insumo? Meio de cultura, por exemplo? Alguma coisa assim? Sim, acredito que seja reagentes em house, né, talvez. Curva de calibração, reagentes, isso mesmo. Porque aí tem A essa... Yasmin está complementando. Curva de calibração, reagentes. A gente acaba entrando sempre nessa mesma questão, né, pessoal? Tem esse ponto fundamental. Eu sei que existe uma normativa, enfim, não é uma, né? Existem normativas, tu vai seguir alguma, como eu mencionei, o CLSI é a principal seguida aqui no Brasil, apesar dela ser americana, enfim, mas ela tem especificações para água que tu precisa seguir. Qualquer água que seja diferente, né, como essa que a gente está mencionando, eu sei que tem, a gente, é óbvio que ela é uma água ultra pura, uma água, enfim, né, que tem todo um processo para sua produção, porque, enfim, ela é utilizada para ressuspensão de medicamentos, né, então, vai ser injetado na veia de alguém, poxa, é uma água mega boa, né, digamos assim. Só que é essa a questão. A água para o laboratório, ela tem especificações muito bem descritas. Essa água de injeção, ela atende exatamente essas especificações? Sim ou não? Ela atende essas especificações durante o período que tu tem ela no laboratório? A gente acaba voltando sempre para esse ponto, né, de ter a garantia, enfim, de que essa água, eu sei que talvez eu estou respondendo isso e você deve ficar, mas é óbvio que ela tem. Uma coisa é o que a gente acha, e a outra coisa é aquilo que a gente consegue comprovar que de fato tem, né? Então, e por todo o período de tempo. Então, eu acabo voltando sempre no mesmo ponto, né? Acaba ficando uma resposta assim, uma resposta não é evasiva, mas é uma resposta que acaba voltando sempre para o mesmo ponto primário, né? Da necessidade de tu ter uma água que atende às especificações que são preconizadas para o laboratório, né? Desculpa não ser tão pragmático na resposta, mas existe essa documentação, a gente precisa seguir. Sobre o carbono, eu fui no lugar que eu achava que tinha informação, porque tem para a maioria dos outros testes, não achei. Vou ter que procurar direitinho, tá? A gente pode disponibilizar depois, inclusive tem outras dúvidas aqui, outras perguntas que a gente vai precisar disponibilizar depois, junto com a gravação, né, lá no site da Controlab. Tudo bem, pessoal? Estão perguntando aqui se o link já está disponível. O link está no chat, pessoal. É o mesmo link para vocês preencherem, que vocês participam da pesquisa de satisfação. É o link que vocês vão preencher com o nome de vocês, o e-mail, para posteriormente a gente também disponibilizar o certificado. Tudo bem? Bom, acho que é isso, né, doutor Poloni? Tem outras dúvidas, como eu falei, mas aí a gente disponibiliza depois junto com a gravação. Tranquilo. Pode ser? Tranquilo. Aquilo que ficou pendurado, a gente responde. Deve ter bastante pergunta que ficou aí, mas a gente depois organizamos as respostas direitinho e enviamos para vocês, para não ficar coisa perdida no ar aí. Tá? Sim, a gente rastreia aqui as dúvidas que a gente respondeu e as que ficaram pendentes, a gente disponibiliza como sempre. E Bem, essa questão de periodicidade também, a minha preocupação em não falar qualquer coisa é porque não, o cara falou tal coisa, e já, não, calma, a gente precisa buscar esse tipo de informação sempre a partir de documentação. O que é preconizado? 15 em 15 dias, uma vez por mês. A gente tem, de acordo com tal documento, tem tal informação. Então fica bem direitinho a resposta, né, do que alguma coisa que eu fale no ar, falo, e aí não é exatamente aquilo e acaba sendo mais atrapalhando do que ajudando. Né? Então,
prefiro procurar e responder direitinho depois, tá bom? Tá ótimo. Bom, doutor Polônio, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco hoje. Agradeço também a participação de todos vocês, né, por estar aqui conosco também. E aguardo vocês, né, no próximo encontro online. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigado, gente. Obrigado, Adriana. Obrigado, pessoal. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada.